A Bíblia, palavra de Deus, ela traz um relato muito importante a respeito da salvação, a respeito da fé em Yeshua de Hashem. Veja bem, enquanto o povo eleito por escolhido por Deus renega Cristo, renega Yeshua, renega a sua divindade, Deus se ocupa de chamar pessoas para servi-lo. Tanto é, Atos capítulo 10 traz um relato importante. A Bíblia diz que havia em Jope um homem chamado Cornélio, centurião romano. Esse homem era piedoso, esse homem cuidava, esse homem temia Deus, ajudava com ofertas de esmola. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresentou a Cornélio e disse assim. Cornélio também disse, o anjo disse, Cornélio, disse que é assim, ó. As tuas orações foram ouvidas no céu. Veja bem, as tuas orações foram ouvidas porque ele fazia oração de contínuo. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão Pedro, que está na casa do curtidor. Ele te dará palavras que salvam toda a tua casa. Enquanto que Deus enxerga em toda a terra o coração. Por que Deus não enviou um anjo na casa de um judeu? Porque Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está em todos os momentos, em todos os lugares. E encontrou Cornélio. E Cornélio ouviu a voz do anjo que mandou chamar Pedro. Antes disso, Pedro teve uma visão de animais quadrúpedes por 3 vezes. Onde disse para Pedro, levanta e come. Ele disse, Senhor, olha, Senhor, nunca, em minha boca nunca nada chamou, não entrou nada imundo. Disse o anjo o seguinte, vós, não chame imundo comum aquele que Deus purificou. Isso foi por 3 vezes. E Cornélio enviou os homens para buscar Pedro. Pedro foi, e a Bíblia diz que Cornélio chamou toda a casa dele, estava cheia de gente. Deus está salvando o gentil, enquanto que o judeu continua de coração duro. Aquela mesma geração que Deus tirou do Egito continua incrédula, teimosa. Aquela geração que deu problema para Moisés no deserto. Aquela geração de judeu rebelde, hoje não é diferente. Então Deus vai buscar entre os pagãos, entre os gentios, pessoas que vão crer, se converter. A Bíblia diz, aquele que crê em Yeshua, no seu sacrifício como Messias, é salvo. E Deus está salvando pessoas ao redor do planeta. E Pedro foi e pregou. Veja bem, a Bíblia diz, enquanto pregava Pedro, o Espírito Santo caiu sobre toda a casa. Pedro disse o seguinte, poderá alguém negar a água? Da mesma forma que Deus precisa ver sobre nós como no princípio, veio também sobre os gentios. E Pedro mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua, o Mashiach. Portanto, Deus está salvando ao redor do mundo pessoas, nações, países onde menos espera, Deus está salvando. Até muçulmano Deus está se convertendo em Yeshua. Enquanto o povo eleito continua naquela teimosia e aguardando o Messias. Enquanto ele ficar aguardando o Messias, Deus está salvando os gentios. Porque o Messias já veio, Yeshua, morreu na cruz. Os profetas, todos os profetas, desde Moisés, falou sobre Yeshua, seu sacrifício. Portanto, Deus está salvando. Ele enviou um anjo na casa de um pagão, de um romano, que se converteu a Cristo. E Deus, conhecendo o coração, foram batizados com o Espírito Santo. Vamos proclamar o dia de Cristo, porque Yeshua está às portas. A igreja vai ser arrebatada. Da mesma forma que Deus mandou um anjo para salvar Cornélio, Deus também envia pastores, missionários na casa daqueles que têm sido de Yeshua, do Messias, da mensagem da cruz. Porque o Senhor Deus mandou um anjo na casa de um pagão chamado Cornélio, centurião romano, para salvar a sua família e obedeceu.